Eu perdi um pouco do meu brilho esse ano e eu vim contar pra vocês algumas coisas que estavam drenando a minha energia e o que eu fiz pra mudar isso e tô fazendo pra mudar esse cenário. O que eu mais tô recebendo é mensagem de vocês falando: Luísa, tu tá com um brilho diferente, tu tá mais alegre, tu tá mais bonita, tu tá mais leve. E realmente eu estou. Porque agora que eu vejo como eu tava com o meu brilho lá embaixo esse ano. As coisas que eu parei pra reparar que estavam refletindo nisso, que estavam causando isso, foram as seguintes. Eu tava com uma pressa absurda para alcançar determinados objetivos. Eu tava numa corrida e essa pressa desenfreada, ela causa uma pressão e ela tira a graça das coisas, né? Ela tira o sentido das coisas. Quando eu cheguei no meu, para quem não sabe, eu tava na busca pelo meu pro, então eu competi bastante esse ano e tal. Só que participar de um campeonato após o outro é muito exaustivo e desgastante. Só que como eu tava assim, batendo na porta, né, batendo na trave de pegar o pro, eu pensava, vou pra mais um, vou pra mais um, vou pra mais um, ao invés de descansar e esperar mais tempo, né? Porque eu já tava pronto e tal. Só que essa pressa, essa busca incansável, acabou tirando a graça e me sobrecarregando. Então eu fiquei extremamente cansada, extremamente sem brilho. E eu percebi que foi por isso. Foi porque a pressa, ela tira a graça das coisas. E quando a gente tem um objetivo, é muito importante que a gente tenha foco, né? Que a gente tenha momentos em que a gente vai abrir mão e tal das coisas. Só que a gente não pode ir sempre abrindo mão de tudo, né? Chegou um momento que eu tava assim, eu vou esperar pra me mudar de apartamento, porque eu queria me mudar. Porque eu tô em preparação. Só que daí eu sempre tava em preparação. Aí eu vou esperar pra fazer isso depois que acabar a preparação. Quando eu vi, foi passando um mês, passando dois, passando o ano inteiro, e eu tava deixando de fazer coisas que eram importantes pra mim. E não eram coisas fúteis, eram coisas que iam melhorar minha qualidade de vida. Então, às vezes, a gente fica tão focado e com tanta pressa de conseguir uma coisa que a gente vai deixando outras coisas importantes pra depois. E às vezes o depois pode não chegar. Então, a primeira coisa que tava drenando muito a minha energia era essa pressa. A segunda coisa foi perder um pouquinho o encantamento das coisas simples e banais da vida, né? Eu sempre falo aqui o quanto eu valorizo o dia a dia, a minha comidinha da dieta, acordar, tomar um café da manhã com calma, né? E treinar, me exercitar, fazer coisas que eu amo. Só que isso se perdeu um pouquinho nesse processo, né? Muito pelo cansaço, pela rotina exaustiva, não tem nem como assim. A gente não tem energia mesmo para as coisas, mas eu percebo que eu fico triste quando eu tenho que fazer as coisas por obrigação ou sem estar feliz, né? A gente não vai estar feliz 100% do tempo, mas a gente tem que minimamente encontrar momentos leves na nossa rotina e encontrar graça nos dias banais, porque a nossa vida ela é composta na maioria dos dias por dias banais. Então, perder essa alegria e esse prazer de fazer as coisinhas pequenas estavam drenando muito a minha energia. A terceira coisa é não ter nenhum momento de descanso, de realmente ser ociosa. A gente vive numa era que a gente quer sempre ser muito hiperprodutivos e eu nunca tava me permitindo descansar. Eu não me permitia nem olhar um filme, uma série, sentar olhando o celular e vendo o que eu ia postar no outro dia, o que eu ia planejar de conteúdo. Eu sempre parecia que eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, né? A gente sempre tem essa sensação. E, gente, a gente precisa descansar. A vida não é só trabalho. Então eu percebi que isso também estava sugando muito a minha energia. A quarta coisa foi que eu perdi um pouco a conexão com as pessoas. Todo mundo sabe que isso é um pouco natural do esporte, né? Porque a gente acaba tendo que. A gente não consegue ficar socializando em eventos porque a gente não pode comer as coisas, beber e tudo mais. E a gente não tem nem energia para isso. Só que conexões com pessoas são muito importantes. Nós somos seres sociáveis. A gente não pode viver isolados, né? E eu acho que a gente se perdeu um pouquinho nisso. Nós, como era fitness, a gente acabou indo pra um lado muito extremo, né? Tipo, não pode mais sair, não pode mais ir pra festa, não pode mais fazer nada. E só é saudável correr, só é saudável treinar, fazer dieta. Só que ser saudável é sobre nossa saúde mental também. É sobre tu poder ir num restaurante, tu pode ir numa festa, tu pode encontrar e tu deve se divertir, tu deve socializar, tu deve ter conexões reais com as pessoas. E muito também eu acho que se perdeu também pela questão das redes sociais, né? A gente tem essa mania de ter amizades de baixa manutenção, de só falar ali no WhatsApp, no Instagram, e quando a gente vê, a gente não é amigo de ninguém. Então, essa questão de perder o contato, a conexão humana, também tirou um pouco do meu brilho. Eu comecei a perceber como isso é importante. A quinta coisa é que eu perdi, então, um pouquinho a paz de saber que a gente não precisa de nada. A gente não depende de nada para ser feliz, né?
A gente não pode precisar das coisas, porque isso tira a leveza, né? Só da gente viver, acordar, ter saúde, a gente tem que agradecer. Então a gente tem que ter metas e planos, mas a gente não tem que precisar das coisas. A ponto de anular o nosso bem-estar, anular todas as outras coisas em prol daquilo. Eu sou uma pessoa muito focada e determinada e não vou deixar de ser assim. Mas a gente não tem que precisar a todo custo, entendeu? Isso tava roubando muito meu brilho também. Às vezes a gente entra numa paranoia de conquistar alguma coisa, eu preciso daquilo, e quando a gente vê, às vezes a gente para pra pensar, será que eu quero mesmo isso? Sabe? Porque às vezes a pessoa que fez aquele plano anteriormente não é mais a pessoa que tá aqui. Então a gente tem que fazer essas reuniões com a gente mesmo, de tempos em tempos, pra ver, isso ainda faz sentido? Eu quero isso? Eu quero agora? Ou tem outra coisa que eu quero mais, né? Porque eu sempre falo sobre temporadas de desequilíbrio, né? Tem coisas que a gente vai ter que dar mais atenção no momento e coisas que a gente vai dar menos atenção. Só que, às vezes, por exemplo, se tu tá num momento que tu tá formando uma família, tu vai dar mais atenção pra isso, talvez tu não consiga dar mais atenção pra um novo projeto, né? Mas vai chegar um momento que tu vai dar mais atenção pro trabalho e talvez ter menos momentos em família. Então são fases, mas é importante que a gente veja em que momento isso faz sentido ou não, né? Porque senão a gente tá correndo, às vezes nem sabe pelo quê. A última coisa, então, é entender que nunca vai estar tudo perfeito, né? Eu me cobro num grau absurdo, eu sempre quero fazer tudo 100%, só que a gente não consegue fazer tudo 100%, né? Às vezes o nosso 50% em determinada coisa em um dia é o nosso 100%, entende? Então eu tava me cobrando de um grau absurdo pra estar fazendo muitas coisas 100% ao mesmo tempo, e isso é desumano, entendeu? Eu não sou entender que eu sou um ser humano, que tá tudo bem eu ser vulnerável, que tá tudo bem eu chorar, eu ficar cansada, porque eu tenho muito uma capa, uma armadura que eu não me permito fraquejar, né? Então eu quero dar conta de tudo e eu perceber que eu não preciso dar conta de tudo, entende? Tem coisas que às vezes a gente não vai dar conta e tá tudo bem. Então esse passo foi fundamental, eu estava me cobrando num grau absurdo. Eu não preciso dar conta de tudo, e é impossível. Então todas essas coisas estavam drenando muito a minha energia. Eu percebi que eu estava um pouco apática, eu perdi um pouco o gosto de fazer as coisas. Eu estava fazendo simplesmente no modo robô, sabe? Seguindo as coisas sem ter prazer, sem ter... Porque assim, ter rotina pra mim é fundamental pra não enlouquecer. Só que a nossa rotina, ela não pode nos aprisionar, ela tem que nos libertar. A ponto de tu querer trocar alguma coisa de lugar, tu poder, justamente por tu ser disciplinada. Eu tava muito pesada, né? E eu me perdi um pouquinho nessa de a gente tem que ser feliz no processo. E a gente tá aqui pra ser feliz. A gente não tá aqui pra ser uma coisa, um rótulo ou outro. A gente tá aqui pra ser feliz, né? E a gente vai conquistar coisas. Mas nós não somos uma profissão, nós não somos uma coisa, nós estamos. Então, tudo depende do que faz a nossa alma vibrar. E eu quero fazer mais coisas que a minha alma vibre. E a gente não pode só querer ser feliz no resultado, né? Porque se a gente esperar o resultado pra ser feliz, a gente vai perder todo o processo. Porque às vezes a gente até vai atingir o objetivo. E quando a gente chegar no objetivo, a gente sempre vai ter outro. Então a gente tem que ser feliz no processo, nem que o processo demore mais tempo. Esse foi o maior aprendizado. Era algo que tava tirando o brilho, era essa pressa e não estar sendo leve no processo, né? Sem querer eu me perdi um pouquinho ali e minha energia tava bem baixa. O que eu fiz pra recuperar o meu brilho, né? Primeiramente foi admitir que eu tava sobrecarregada. Porque como eu comentei, eu sou uma pessoa que eu sempre quero me mostrar forte, que eu não me permito descansar, que eu não me permito não dar conta. E foi parar e admitir, e chorar, e me sentir vulnerável, e parar de empurrar sempre as coisas pra baixo do tapete, sabe? Parar e olhar o que eu tô sentindo. Eu tô feliz fazendo isso? Ou tá na hora de dar uma pausa, de descansar, de fazer outras coisas, sabe? Porque às vezes a gente entra nessas de só vai fazendo, querendo conquistar, 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 e a gente não para pra refletir o que eu tô feliz fazendo isso? Ou não, né? Então o primeiro passo foi esse. O segundo passo foi parar de ter pressa e de fazer as coisas por resultado. Voltar a fazer as coisas porque eu amo fazer as coisas. Pelo processo e não pelo resultado em si. Então, voltar a treinar, fazer dieta porque eu gosto, pra mim. Óbvio que a gente, né, quer o benefício a gente faz, se exercita também pelo benefício estético, de saúde e tal. Mas é porque é algo que eu gosto, é algo que me faz bem. Então, não só por um resultado de campeonato ou de palco. E voltar a fazer isso por prazer me trouxe uma paz absurda. A terceira coisa foi voltar a ter mais práticas espirituais, né? Comecei a acordar, a escrever afirmações positivas,
a repetir, a ler afirmações positivas sobre mim, sobre a minha vida, coisas que eu acredito, a me elogiar mais, a não só ficar, porque às vezes a gente fica nessa de autocobrança e a gente só fala coisas ruins pra nós, né? Então, me elogiar mais, buscar mais espiritualidade, ter mais contato com Deus, ter momentos de reflexão e momentos de silêncio também, e reflexão mesmo, como eu comentei. Porque é muita na era da informação, a gente acorda, já abre o celular. Comecei a acordar e ficar um tempo sem celular, fazer essa parte de contato maior espiritual, e isso tá me ajudando muito. A quarta coisa foi voltar a ter momentos de lazer com pessoas que eu gosto e sem me sentir culpada. A primeira coisa que eu fiz pós-campeonato foi ir no cinema com uma amiga e eu parecia uma criança de tão feliz, porque eu consegui fazer algo sem me sentir culpada, sem sentir que eu tava perdendo tempo, que eu ia acordar mais cansada no outro dia. Eu tava numa autocobrança extrema, sabe? Então, voltar a fazer coisas que eu gosto e ver a importância desses momentos, sabe? Porque a gente fica nessas de só ficar olhando porque a gente quer conquistar e a gente perde os pequenos prazeres da vida. A gente tinha esquecido do microfone. Estão me escutando? Espero que sim. Então, voltar a ter esses momentos de lazer, ir no cinema, olhar um filme sem mexer no celular, sem ficar pensando no que eu vou postar no outro dia, tomar um banho de sol, ter momentos de lazer sem culpa. O quinto passo, que tá sendo muito importante pra mim, mudou a minha energia completamente, é voltar a me arrumar mais. Vocês estão percebendo, né, que eu tô aparecendo às vezes com roupa de sair, maquiada, fazendo cabelo, e eram coisas que tinham perdido a graça na minha vida. E a gente sabe como é importante a gente ser vaidosa, a gente como mulher se cuidar, a gente se sentir bonita. E eu andava tão cansada e tão esgotada que eu acabava nem fazendo nem nada, nunca saindo, nunca indo pra nenhum lugar, mesmo quando eu tinha refeição livre. E quando eu tinha, eu não queria me arrumar. Eu não tinha vontade, eu tava um pouco apática, eu tava cansada. Comecei até a comprar umas coisinhas pra hidratar meu cabelo. Comecei a comprar umas roupas novas, comprei um secador de cabelo. Coisas que antes eu não tava fazendo questão, sabe? Eu percebi que eu tava vivendo só pra cumprir metas. E assim, até a questão de dinheiro, né, gente? A gente trabalha, a gente tem que sim ser responsável com o nosso dinheiro, mas a gente também tem que se mimar, tem que comprar coisas pra nós. Não pode só gastar com coisas, tipo, que não sejam fúteis, né? Então a gente tem que gastar com coisinhas pra nós também, se mimar, ser vaidosas, isso tá me ajudando muito. Outra coisa, então, é ter mais essa conexão, olho no olho com as pessoas, que eu falei no outro ponto, né? Ter momentos de lazer com pessoas que eu gosto, mas o ponto específico aqui é momentos de conexão mesmo, de largar o celular, de conversar, de falar de outras coisas, de dar risada, de fazer coisas improdutivas e de ter essa conexão que o ser humano, que tá faltando muito do ser humano hoje em dia, né? Então, inclusive fica a dica aí pra quem está assistindo esse vídeo, chama uma amiga, marca de encontrar, de tomar um café, porque a gente nunca acha tempo e esse tempo é tão precioso, né? A gente tem que se dar esse luxo e se obrigar até de ter esses momentos, pelo menos uma vez na semana, encontrar alguma amiga ou alguém que tem um contato social. Nós somos seres sociais. A sétima coisa que eu tô fazendo, que tá melhorando muito o meu brilho, é seguir o meu entusiasmo. É fazer as coisas que fazem o meu olho brilhar. Ir atrás do que me faz feliz. Porque assim, a gente tá aqui pra ser feliz, não só pra cumprir metas, né? Então assim, algo que me faz muito feliz é conseguir ajudar as pessoas. Esse mês, no início do mês, eu fiz o desafio no meu Instagram com as meninas. Ajudei muito elas me agradeceram muito. Foi realizador, sabe? Isso faz o meu olho brilhar. Então, ir atrás do que nos realiza mesmo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente não tem que ficar só no modo automático, no modo robô, só seguindo as coisas que a gente começou. A gente tem que parar e pensar, isso tá me fazendo feliz? Ou não? O que eu posso fazer que me faz brilhar o olho? E isso tá fazendo total diferença também. A oitava coisa foi ser mais carinhosa comigo mesma e me agradecer. Eu sentei numa cafeteria esses dias e escrevi uma carta pra mim, me agradecendo pelas coisas que eu fiz esse ano. Parei pra lembrar as pequenas conquistas, porque às vezes a gente vai esquecendo, né? A gente vai só se cobrando, a gente esquece de se agradecer. Eu sou muito crítica comigo mesma. Então eu fiz uma carta da gratidão pra mim e me ajudou a tirar um peso, assim, porque às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes os outros enxergam as coisas que a gente faz e a gente não enxerga. Então ser mais grata comigo e
pegar um pouco mais leve também. Último ponto, mas não menos importante, não sei se é a 8ª ou a 9ª coisa que eu estou fazendo para recuperar meu brilho, é lembrar o quão breve é a vida e lembrar que a gente tá aqui para ser feliz e não só forte. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então a gente tem que fazer só o que faz o nosso coração vibrar, o que faz a gente feliz. A gente tá aqui pra ser feliz e pra ser leve. E cara, quando eu percebi que eu tava pesada, que eu tava exausta, eu não quero viver assim. Eu quero ser uma pessoa leve. Eu quero ser uma pessoa feliz. Por mais que a gente tenha problemas, que a gente viva na correria, a vida é muito breve. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia. Então, é isso, gente. O meu brilho estava muito apagado justamente por essa correria sem fim de um objetivo. E eu ter esse momento de autorreflexão, me voltar mais pra mim, cuidar mais de mim mesmo, ser menos autocrítica e ter mais essa compaixão comigo e ter esse contato com as pessoas, me permitir ser feliz e não só forte, tá trazendo meu brilho de volta. E eu vi uma frase esses dias que fala: ninguém ganha da vida. Às vezes a vida ela tá tentando nos mostrar uma coisa e a gente não tá vendo, a gente é teimoso, né? A gente quer continuar insistindo. Então eu tava muito cansada, eu tava exausta, eu não tava percebendo. Eu tava sem brilho, eu tava triste. E eu achava que eu tava bem, que eu tava feliz. E quando aconteceu as últimas coisas que me deu uma... Assim, que eu fiquei muito triste, chorei. Eu percebi, cara, eu tava precisando parar e olhar pra mim. Olhar pra dentro. Pra Luísa pessoa, não só a Luísa atleta. Não só as minhas metas. E ninguém ganha da vida, né? Teve que acontecer algumas coisas pra eu parar, refletir e conseguir recuperar meu brilho. Eu acho não, eu tenho certeza, a gente tá aqui pra ser feliz. E eu espero que o meu brilho agora fique cada vez mais alto, que eu possa continuar iluminando a vida de várias pessoas, mas principalmente a minha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem aqui quais os próximos conteúdos vocês querem ver no canal. Beijos!